esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o mês de agosto é dedicado às mais diversas vocações. E nós estamos dando início à Semana Nacional da Família, do ano de 2020, que tem como tema, lá do livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, "Eu e minha casa serviremos ao Senhor." Vamos falar? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é somente você juntamente com toda a sua família deve servir ao Senhor. Nós somos servos de Deus, nos colocamos a serviço dele. Nós devemos amá-lo e adorá-lo acima de todas as coisas. E assim Jesus nos ensinou na sua última ceia que ele não veio para ser servido, mas para servir e fazer a vontade do seu Pai. Jesus foi obediente ao seu Pai até a morte de cruz. Você também deve ser obediente ao Pai eterno se deseja ir para os céus. É preciso se esforçar e mudar de vida e ter o desejo no seu coração. Você que é batizado, casou na igreja, batizou seus filhos e fez uma promessa pública
de educá-los na lei de Cristo e da Igreja. Por isso você, juntamente com a sua família, deve servir ao Senhor. É assim que nós somos chamados a viver. Porque senão, sabe o que acontece, meu irmão? Muitas vezes vocês fazem tantas promessas e ficam tão preocupados com as promessas que fazem, não que não devam ficar preocupados, mas esquece das promessas que vocês fizeram livremente diante do altar do Senhor. Promessas lá nos sacramentos. Você prometeu no dia do seu casamento, no dia do batizado do seu filho, do seu afilhado, educá-lo na lei de Cristo e da Igreja. Se ele se perdeu no caminho, olha, meu querido, a responsabilidade tua é muito grande. Por isso o padre diz, é importante rezar em família. A família tem que estar conectada. Vocês ficam conectados muito tempo no celular. Conecte com seus filhos, rezam com seus filhos. Estamos nesse tempo da pandemia, mas nada impede de você rezar. É um tempo onde realmente deve acontecer a palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque realmente você está aí. E você que é pai, tem que estar presente na vida do seu filho. É oportuno nesse tempo ajudá-los a fazer nas tarefas de casa, que é da escola, brincar com seu filho, mas também rezar com seu filho. Então que essa semana vocês possam realmente orar juntos. Por quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, ao longo da caminhada rumo à eternidade, enfrentamos diversas ocasiões de turbulência e medo. Dentro de casa, com a família. Jesus é nosso abrigo e nos ampara e ensina-nos a não temer, pois Ele permanece conosco o tempo todo. Quem não permanece com Ele, somos nós. Mas Ele permanece conosco o tempo todo. Deus sempre nos ajuda a atravessar os mares da vida e a enfrentarmos as ondas agitadas do mar da vida, com a cabeça erguida e com a certeza de que Ele está conosco. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Queridos, a barca dos discípulos já estava distante da terra, em meio ao mar. As ondas eram agitadas e o vento contrário, e vinham com tudo para destruir a barca. A barca é a igreja, a barca é você. Também pode acontecer conosco, quando está tudo bem, tranquilo, seguimos em frente na calmaria da vida. Mas quando aparecem os ventos contrários, que são as turbulências, isto é, as dificuldades, os problemas, e que o barco da vida começa a se agitar, a afundar, o desespero bate à nossa porta e o coração se agita, se desespera. E aí vem o medo, a angústia, o sofrimento, o desespero. E vem aquela pergunta famosa: o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? Que direção vou tomar? Queridos irmãos e irmãs,
Vou contar um segredinho. Tudo isso vem ao nosso encontro, porque quando as ondas se agitam, nós muitas vezes não estamos com o coração conectado em Jesus Cristo. São as provações da vida. Ele é o Senhor de tudo, do mar, da tempestade, do céu, inclusive da nossa vida, inclusive da sua vida. Ele acalma qualquer tempestade. Enquanto os discípulos estavam ali, apavorados com o que acontecia, o Mestre Jesus estava em comunhão com o Pai. Jesus está nos ensinando. Ele estava em comunhão com o Pai. Ele estava orando. Então, meus queridos, Jesus nos ensina que nos agitos do mar da vida é preciso ter segurança, é preciso ter fé. É necessário a fé. E isso se dá através da serenidade da oração, na calmaria do coração, na suave brisa. Deus não quer que afogamos. Deus não quer que você se afoga. Ele não quer que nenhuma tempestade nos derrube e nos afogue. Pelo contrário, Deus quer nos ajudar a atravessar os mares da vida, enfrentando os ventos contrários e as ondas agitadas, com a certeza de que Ele vem ao nosso encontro e que nós não precisamos ter medo, porque Ele está no controle. Jesus deve ser a nossa bússola. 3 tópicos importantes para a nossa vida de fé: olhar pregado em Jesus Cristo, ir ao seu encontro e confiar na pessoa de Jesus, confiar no Senhor. Ter o olhar pregado em Jesus é não perder a direção, não perder o rumo da vida, pois Ele é o nosso farol que guia-nos para a terra firme. O barco está em alto mar e não dá mais para voltar. Então devemos ter coragem de pegar no remo. E tem pessoas que não têm essa coragem de pegar no remo e navegar em frente, ir ao encontro do Senhor. A vida é semelhante a um barco, e às vezes o mar da vida está calmo, mas também às vezes está agitado. Porém, não devemos nos desanimar, pois temos Jesus no controle. Confiança, meu irmão, entrega total ao Senhor. Aceita Jesus, deixa Ele dirigir o seu barco. As tempestades são as dificuldades que passamos, problemas na família, no trabalho, baixo salário, dívidas, desemprego, mas é preciso ter coragem de enfrentar o mar bravio da vida, com grande confiança no Senhor Jesus, que vem ao nosso encontro nos momentos mais turbulentos, isto é, nas grandes tempestades, que você acha que está sozinho, mas é preciso olhar para o alto e ver o farol que é Jesus Cristo. De Jesus: não tenhas medo. Então, meu amado, por que continuar a ter medo? Se Jesus é a tua salvação, a tua segurança, Ele é a tua bússola. Jesus enviou os discípulos sabendo que às vezes somos fracos na fé, que às vezes afundamos.
assim como Pedro, mas devemos ter a fé e a humildade de Pedro. Muitas vezes falta isto, meu irmão, na tua vida, a fé e a humildade de Pedro, de gritar: help, socorre-me, Senhor, estou aqui. Jesus, Ele está com as mãos estendidas para te segurar, para te salvar, pois são muitos os ventos contrários à igreja, ou seja, contra os seus seguidores. Portanto, não tenhamos medo, Ele está conosco. O barco está em alto mar, o que fazer? Não dá mais para voltar. Coragem, naveguemos, o Senhor está à espera. A nossa vida é um barco, portanto, temos que ter coragem e fé para navegar pelos mares da vida. Não tenhamos medo, Jesus é a nossa salvação. Ele nos ajudará a atravessar as tempestades que surgem em nossa vida. Qual é a tempestade que você está passando? Não tenhas medo, diz o Senhor. Você está passando, ela vai passar, ela não vai permanecer o tempo todo. Creia no Senhor Jesus. Ter os olhos fixos em Jesus é essencial para a nossa fé. São Pedro foi ao encontro de Jesus, teve medo de se afundar, mas foi, teve coragem. E você está esperando o que para o encontro do Senhor Jesus? Está com medinho? Friozinho na barriga? Esteja com os olhos pregados no Senhor Jesus. Não fique olhando para a tempestade que está à sua volta. Olhos pregados no Senhor. Confiança sempre em Jesus. Jesus não é um fantasma, é Deus, e está conosco e nos salva e realiza maravilhas na nossa vida. Não podemos nos desesperar diante dos problemas da vida, pois se Jesus nos confiou o barco, é porque está conosco, e Ele não nos deixará afundar. Ele é o nosso porto seguro. Meus queridos, o que Jesus disse para Pedro serve para todos nós. Homem fraco na fé, porque você duvidou? Também duvidamos quando as coisas ficam difíceis e os ventos se tornam contrários. Prova de que ainda não confiamos suficientemente em Deus e no seu projeto de vida para que todos tenham vida em abundância. O vento cessa logo que Jesus entra na barca. Ele é o Deus da brandura, da calmaria. Logo que Jesus entra na nossa vida, quando nós aceitamos, o vendaval cessa. Não temamos. Também podemos andar pelas águas agitadas do mundo, sem medo de afundar, porque Jesus deve estar no controle da nossa vida. Basta na hora H, isto é, na hora mais difícil, gritarmos como Pedro: salva-me, Senhor, socorro, Senhor. O Senhor nos estende a mão quando parecemos estar sozinhos ou abandonados. Ele está conosco. Ele é o Deus do mar, da terra, das tempestades. Ele é o Deus de tudo, Ele é o Criador, o Deus da brandura, que nos segura pela mão
quando tudo parece estar afundando. A fé nos dá coragem e nos dá também entusiasmo de não nos deixar perdidos ou sem rumo, e muito menos caídos, sem força para enfrentar a vida. É preciso ter fé. Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? A fé nos levanta, a fé nos reanima, nos dá esperança de que podemos começar de novo. Agora, meus queridos, é pura verdade que alguns abandonam o Senhor, é verdade que outros são tentados a seguir Jesus do seu jeito e do seu modo de vida, e que algumas vezes nós voltamos para o Senhor só quando o mar se agita, só quando as coisas estão difíceis e complicadas, quando está tudo afundando. Aí vem a conversão, a mudança de vida. Nós não precisamos esperar tudo afundar para aceitar Jesus Cristo. Quem caminha com Jesus em todos os momentos, seja eles bons ou difíceis, não vai se atrapalhar quando o mar da vida se agitar. Deus está no comando, nos estende a mão quando tudo parece difícil ou sem controle, e Ele nos retoma a direção. Sabe qual é o ensinamento de tudo isso que nós acabamos de ouvir? O ensino é que não importa o quanto você lute, nem o quanto se esforce, o vento na sua vida só vai cessar se Jesus puder entrar no seu barco. Portanto, se você está enfrentando um forte vento contrário, se você se esforçou e lutou, mas não conseguiu sair dessa situação, não perca mais tempo. Jesus está indo ao seu encontro. Peça socorro. Entregue o controle de seu barco a Jesus. Convide-o para entrar em sua vida. Somente assim o vento que te castiga até agora irá cessar e você poderá chegar ao outro lado da margem. Entregue a sua vida a Jesus. Confesse os seus pecados. Confie nele e então verá o rumo de sua embarcação mudar. Sua história não será mais a mesma e as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre você. Transforme o vento contrário em brisa suave que sopra em seu favor, confessando a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Coragem, sou eu, não tenhas medo.